Sim, não pode falar, deputado. Eu Tá. conselho a prorrogação para Vossa Excelência. Presidente, gostaria de só começar fazendo desagravo a todos os deputados aqui que foram citados pela deputada Joyce Hasselmann na última reunião, porque ela classificou eu e mais 6, salvo engano, de outros deputados como deputados que faziam parte de uma milícia digital. No entanto, queria aqui fazer um desagravo a todos os deputados, porque, primeiro, que a gente vem demonstrando desde o início dessa CPMI que essa é uma narrativa criada não só pela oposição, como pela esquerda, que não aceita a vitória de Jair Messias Bolsonaro, mas também é uma narrativa que vem até de entidades internacionais que querem criar uma opinião pública global, que vem financiando certos checadores independentes mundo afora, e estão tentando adentrar com esse discurso de democratização das redes, mas, em verdade, querem cercear a liberdade de expressão do povo, que agora viu nessa nova plataforma de redes sociais uma janela realmente democrática e um ambiente realmente de liberdade de expressão plena. Como todos aqueles que têm sede pelo poder, não só nos âmbitos das nações, mas também internacionalmente, eles vêm criando essa narrativa, e essa narrativa adentrou no Brasil e agora está aqui, estamos em plena CPI, que tem por objetivo checar fake news, ou também colocar em xeque a própria eleição do presidente Bolsonaro, que foi maciçamente eleito pelo povo brasileiro, que, inclusive, como já salientamos também, pela primeira vez desde a nova República, não foi o estamento burocrático dos partidos de centro-esquerda que impuseram os candidatos a presidente, mas o próprio povo, por meio da liberdade nas redes, é que pôde levantar do baixo clero do Congresso Nacional um deputado que sentiu identidade e pôde alçá-lo, então, a presidente da República. 57 milhões de brasileiros que elegeram o nosso presidente. Então, infelizmente, muitas pessoas que embarcaram nessa onda, agora, por motivos N, que a gente não vai adentrar aqui em questões pessoais, até porque somos todos humanos e desentendimentos podem haver e inimizades podem serem criadas ao longo de uma caminhada, né? Mas, infelizmente, a deputada Joyce acabou entrando nessa narrativa e taxou eu e, dentre outros deputados, inclusive os que fazem parte dessa comissão, como milicianos. Como falamos aqui, todas as provas que foram trazidas são prints públicos que nada evidenciam. Inclusive, uma das narrativas que foi trazida pela referida deputada foi de que ela tentou apresentar um panorama dos seguidores do Twitter do presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo ela, seriam dados científicos advindo de um programa desenvolvido pela Universidade de Indiana, que, em tese, esses dados que ela trouxe teriam sido guiados por um perito. O nome desse programa é Borometer, que, na verdade, o que ele traz, quando a gente vai averiguar o que seria esse programa, é um programa que, diariamente, ele tende a aprender padrões e comportamentos, e, com base nisso, ele dá uma probabilidade de a conta ser ou não robô. Apenas isso, uma probabilidade. E por que ele não diz peremptoriamente se a conta é ou não robô? Ora, justamente porque isso só é possível sendo auditado individualmente cada conta. Então, esse programa Borometer, ele esclarece ainda que, como os seus parâmetros são constantemente atualizados, a probabilidade que é exibida de uma conta ser robô ou não pode, inclusive, sofrer alterações. Inclusive, eu queria aqui desagravar a pessoa que foi acusada de ser um perfil robô, e aqui eu queria demonstrar isso, que é o Twitter do tal de Murilo Defante. Essa pessoa foi exposta aqui como se fosse um perfil robô, e logo na sequência, essa pessoa, que inclusive eu não conheço, mas que ele foi lá no Twitter dele, ele veio e publicou a própria identidade dele, Murilo Defante Gomes Silva, ou seja, a própria pessoa que em tese seria um robô veio e demonstrou ser uma pessoa. Desmentindo, então, esse dado que foi trazido pela deputada na sessão passada. Ou seja, mais uma vez estamos comprovando que nada passa do que nada mais é do que narrativa e que não é verdade. Inclusive, o exemplo que ela trouxe é inverídico. Ainda ela falou que cada hashtag subida artificialmente custaria em torno de R$20 mil. Ora,
os robôs são algoritmos programados. Basta qualquer estudante de programação, se ele souber programar um algoritmo, ele pode criar quantos perfis de robôs ele quiser. O tempo livre dele livre permitir. Então, mesmo na hipótese da existência de robôs, que a gente não nega que existam robôs, essa atividade não é necessariamente remunerada. Agora, nada foi trazido de prova, evidência de que haveria essa remuneração, de como ela se daria, ou provas concretas disso. Portanto, e quanto mais que haveria dinheiro público envolvido. A gente sabe que na oposição, sim, em governos passados, a SECOM foi instrumentalizada muitas vezes para financiar blogueiros famosos. E por que a gente não investiga esse tipo de situação? Porque só o governo Bolsonaro, com base em narrativas, sem evidência, sem provas. Enfim, outra coisa interessante que eu queria até comentar, que eu não sei se é de conhecimento do público aqui, mas que até o deputado Felipe Barros, que está aqui ao lado, comentou, foi de que a deputada Joyce, ela teria dado um jantar na casa de um amigo-irmão, que ela disse que era irmão, depois ela falou aqui que era amigo-irmão, que é um tal de Roberto Bertoldo. Para quem não sabe, Roberto Bertoldo, basta buscar aqui nas notícias, pelo nome dele, ele teria grampeado o juiz federal Sérgio Moro em 2003, 2004, inclusive teria sido preventivamente preso em 2015 por conta do grampo ilegal que ele fez ao ministro Moro. Ora, também é muito estranho, né, que a deputada dê festas na casa de alguém, ainda mais sendo biógrafa do hoje ministro Sérgio Moro, aí uma das personalidades mais respeitadas do Brasil. Ademais, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, só para a gente tentar manter um pouco da isenção dessa comissão, o que já passou, extrapolou todo o limite, mas, por fim, né, no meu tempo de liderança, gostaria só de... está no tempo de pergunta, já emendei, deputada. Gostaria só de salientar o seguinte... A gente quer tentar manter a isenção, inclusive, para fins do parecer final aqui da relatora, mas a relatora, no dia 5 de dezembro, participou de um evento chamado Redes Cordiais, e neste evento, sabe quem que estava? Um dos convocados pela própria relatora, que é o chamado Carlos Afonso, que a gente tanto fala aqui, que é um dos criadores dessa narrativa. Aqui, ó, Carlos Afonso, hoje conhecido como Luciano Ayan, estava no mesmo evento com a relatora. Até gostaria de perguntar à relatora que mantesse a isenção. Eu tenho aqui as fotos depois do evento, porque ela mesma convocou ele, dizendo que ele teria feito fake news com relação à vereadora do PSOL. E agora participa de eventos aí sobre fake news com um convocado. Então, para a gente tentar manter no relatório final a necessária imparcialidade, gostaria também de ressaltar isso. Muito bem. Então, agora eu gostaria que começasse o meu tempo de perguntas. Começou há 4 minutos, deputada. Muito bem. Cabe salientar aqui que, muitas vezes, essa comissão, a gente, desde o início, nós anunciamos que ela tem objeto indeterminado, que ela nem deveria existir porque não cumpriu os requisitos regimentais. Tentamos aí fazer ação judicial, inclusive, mas como ela já tomou uma proporção indevida, então cabe aqui esclarecer ao povo brasileiro que tem acompanhado essa CPMI sobre uma verdadeira, que vem naquela narrativa que eu trouxe no início da minha fala, no intuito de que o povo brasileiro, em várias consultas que já foram feitas, demonstra ser conservador. Só que, no entanto, como eu falei antes, infelizmente, os partidos que têm prevalecido são de centro-esquerda. O próprio PSDB passou a campanha inteira dizendo que o radicalismo não ia vencer as eleições. PSDB esse que tem uma linha considerada por nós que somos de direita, não extrema-direita, mas direita genuína, que até então estava sendo calada pelo governo anterior, onde a gente tinha uma verdadeira hegemonia em escolas, universidades, em toda a narrativa pública, de não poder passar uma visão de direita conservadora. E agora nós estamos tendo essa oportunidade. E o Bolsonaro, Olavo de Carvalho, filósofo, meu professor, inclusive, há mais de 10 anos, quebrou essa hegemonia de pensamento esquerdista vigente no Brasil. E hoje a gente está podendo falar livremente e já estão querendo nos calar novamente. Então, o próprio PSDB aqui, que estamos falando, passou dizendo que o radicalismo não ia vencer as eleições.
Inclusive, a grande parte da filosofia do PSDB é muitas vezes pró-droga, pró-ideologia de gênero, muitas vezes pró-aborto também. A gente identifica como mais alinhado à esquerda. E que, inclusive, falaram que quando começasse a propaganda na TV, o Bolsonaro iria decair. Agora, após uma campanha mal sucedida, abraça uma narrativa de que o Bolsonaro é uma onda passageira, um ponto fora da curva de uma polarização histórica entre eles e o PT. Já começam a dizer, inclusive, que o PT está ajudando o Bolsonaro porque esse dá eco à polarização com o Bolsonaro e que mantém o país dividido. E isso consegue ser verdade, pois o PT não quer o PSDB no jogo, pois julga acertadamente que o PSDB teria o apoio do eleitorado do Bolsonaro em um segundo turno contra eles, podendo vencer mais facilmente. Ademais, o PSDB já começa a dizer também que o povo brasileiro não é assim, e que esses dois partidos não representam a maioria pacífica e moderada da população. É uma tese que tem tudo para ser falsa, ainda mais considerando a definição deles do que seja moderado, como eu falei anteriormente, de grande parte da filosofia do PSDB. Então, junto do PSDB, que eu estou tomando como exemplo aqui só dessa minha fala, tem a maior parte dos partidos de centro, que consideram que a onda Bolsonaro, que a gente chama, que nada mais é do que um levante da direita brasileira, que foi calada até então, até o advento da livre manifestação do pensamento por meio das redes, o pessoal acha que isso é uma onda passageira. Mas eu, como conservadora, liberal conservadora, acredito que, por ser a grande parte do povo brasileiro liberal conservador também, é interessante que a gente comece a respeitar a maciça maioria da população brasileira que elegeu o presidente Bolsonaro. Bom, considerando isso, agora vou me reportar, dar boa tarde aqui ao senhor Paulo Marinho, né? Eu acho que a maioria das questões que o pessoal já levantou, a maior parte já meio que satisfez a grande parte do que eu tinha para perguntar, que o senhor já explicou anteriormente. Mas eu gostaria só de comentar com o senhor sobre uma entrevista que o senhor deu para o UOL, deixa eu ver aqui se foi o UOL, na qual o senhor é suplente do senador Flávio, correto? Correto. E aqui o senhor explica por quais motivos o senhor saiu do PSL. O senhor falou, me filiei ao PSL exclusivamente para poder disputar a eleição do Senado junto com o Flávio. E quando o governador Dória, depois da eleição, me chamou para reconstruir o partido, eu só poderia fazer isso filiado ao PSDB. Não houve qualquer problema. Foi uma decisão política minha. Minha decisão foi o reencontro com o meu projeto original. Confere essa resposta? Confere. Certo. Então, o senhor saiu e hoje está afiliado ao PSDB. Eu sou presidente do PSDB no Rio de Janeiro. Ok. Então, recentemente se filiou ao PSDB e é dirigente partidário no Rio de Janeiro, com a missão de organizar a legenda para o projeto. É uma missão também de reorganizar o PSDB para um futuro projeto presidencial aí do governo Dória? Gostaria de perguntar ao senhor Paulo Marinho. Pois não. O senhor considera que agora o senhor está alinhado? Senhor Paulo Marinho, o senhor considera que agora, ao migrar para o PSDB e ser o dirigente partidário, o senhor estaria mais vinculado a um projeto que teria mais a ver com o projeto Dória do que com o projeto Bolsonaro no atual momento? Deputada, na realidade eu vou dar um passo atrás. Em 2016, quando se ensaiou a candidatura do então prefeito João Dória à presidência da República, eu tentei criar um apoio no Rio de Janeiro para que o então prefeito João Dória pudesse se viabilizar internamente no PSDB para concorrer às eleições de 2018. E durante todo esse período de 2016, fizemos vários eventos no Rio de Janeiro em apoio à candidatura, à pré-candidatura do então prefeito João Dória à presidência da República. Final de 2017, meio de 2017, o próprio prefeito verificou que as condições internas do partido não iriam caminhar na direção da candidatura dele e ele decidiu, então, disputar a eleição para o governo de São Paulo. Nesse momento, pouco depois eu fui procurado, novamente eu já relatei isso aqui, pelo meu amigo Gustavo Bebiano,
me convidando para que ajudasse na candidatura do capitão Bolsonaro. E aí tudo começou. Quando terminou a eleição do presidente Bolsonaro, ele já eleito, eu, como não tinha nenhuma identidade com o grupo político estou falando aí do ponto de vista partidário, tá certo? Não é uma questão... A eleição presidencial foi uma outra coisa. Ali era quem estava a favor do PT, quem estava a favor de que o PT, de haver uma mudança no comando do país depois que tantos anos que o PT governou, enfim. E eu achei que aquilo era o melhor caminho para o Brasil. E aí fui convidado em fevereiro desse ano, pelo governador João Dória, para que eu ingressasse formalmente no PSDB e que eu assumisse a presidência do partido no Rio de Janeiro, que é uma unidade do PSDB que tem muito pouca representação, a ponto de não ter eleito um único deputado federal. Talvez seja o único estado do Brasil, devem ter outros, mas enfim, dos grandes estados do Brasil, que não trouxe para a Câmara de Deputados nenhum deputado federal eleito pelo PSDB. Então o PSDB do Rio de Janeiro é uma legenda que sofre por ausência total de pessoas com valores políticos eleitorais para comandar o partido. E ele me fez esse convite, e eu achei que esse convite era, enfim, o momento de eu retornar ao meu projeto originário, de apoiar, enfim, o PSDB, o novo PSDB, como o governador costuma chamar. E, obviamente, primeiro, o grande objetivo nosso é disputar as eleições para a prefeitura do ano que vem. O PSDB vai ter candidato e o PSDB provavelmente vai eleger o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Nós vamos ganhar musculatura, nós vamos subir para o andar de cima da política do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa, com máxima urgência, uma salvação. A cidade do Rio de Janeiro não vai resistir mais 4 anos de gestão como existe de hoje. Então eu estou nessa missão de reorganizar o partido e, por óbvio, que esta organização e esse trabalho eleitoral do ano que vem vai propiciar criar uma plataforma eleitoral que, em 22, vindo o governador João Dória candidato à presidência da República, que seria um processo, aliás, natural, eu tenho o Rio de Janeiro em condições de poder ajudar o próximo candidato do PSDB de forma como nunca aconteceu, porque, de fato, o Rio de Janeiro carece de valores dentro do PSDB. E eu estou fazendo esse esforço imenso, esse mutirão para trazer pessoas de fora da política para dentro do PSDB. Ok. O senhor tem consciência de que a senhora Rebeca Félix, coordenadora de conteúdo de mídias sociais do PSL, na campanha e que trabalhou na casa atribuída ao senhor, declarou em testemunho ao TSE que não presenciou o envio de fake news a partir da sua casa? Eu não tive acesso ao depoimento dela. Tem notícias correndo sobre isso também. Eu não tive acesso ao depoimento dela. Mas o senhor conheceu ela na campanha? Tal? Eu conheci, eu tive com ela umas 2, 3 vezes. Ela declarou que não teria qualquer fake news partido da sua casa durante a campanha. Mas isso eu também já declarei hoje aqui. Ok, não, só para confirmar. E, inclusive, o senhor não considera que ela seria a pessoa mais correta para declarar se houve ou não, já que ela é coordenadora de mídia? Não seria mais interessante direcionar essas perguntas que direcionaram ao senhor a própria Rebeca, que coordenou as mídias do PSL na campanha? Eu acho que sim, porque, afinal de contas, eu não tive nenhuma ingerência nessa área, então, provavelmente, ela teria muito mais autoridade para responder e a resposta dela já foi dada nesse depoimento. Ok, era isso, presidente. Muito obrigado. A palavra, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo.